Olá, a aposta da primeira mulher a governar o Japão deu certo. 3 meses e meio depois de chegar ao poder numa eleição interna pela liderança do Partido Liberal Democrata, a primeira-ministra Sanai Takaichi consolida o poder com a maior vitória da história do partido. O PLD governa o Japão desde 1955 com raras interrupções. Takaichi conseguiu a proeza de conquistar uma supermaioria de 2/3 só com os deputados do PLD. O partido conquistou 316 cadeiras, a coalizão de governo elegeu 352 dos 465 deputados da Câmara, muito mais pela liderança decisiva de Takaichi do que pelo prestígio do partido, que estava em baixa por causa dos escândalos de corrupção e da estagnação que a economia do Japão enfrenta desde 1991. A Bolsa de Tóquio subiu 2,6% na segunda-feira, um dia depois da eleição, com um pico de 4,2% no meio do dia. Em tese, Sanai Takaichi é o tipo de líder de que os japoneses não gostam. Ela é de extrema-direita, é mandona, tem opiniões fortes, desafia os rituais de consenso que são a característica da vida pública do Japão. Não sai para jantar, por exemplo, com capitães da indústria e altos executivos e empresários nos restaurantes caros de Tóquio, onde eram articuladas as grandes tacadas da corrupção. A motoqueira e baterista de uma banda de heavy metal, Takaichi, de 64 anos, tocou ao lado do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, numa reunião de cúpula um mês atrás em Seul. Ela também provocou a China ao declarar que uma invasão chinesa para anexar Taiwan, a ilha que o regime comunista chinês considera uma província rebelde, seria uma agressão ao Japão. A ditadura militar chinesa convocou o embaixador japonês para dar explicações, alertou contra a volta do militarismo, aconselhou o Japão a manter o rumo pacífico para o desenvolvimento, desaconselhou viagens de turismo ao Japão, restringiu a importação de produtos de uso duplo, civil e militar, e dos minerais conhecidos como terras raras. O cônsul chinês em Osaka, segunda maior cidade do Japão, chegou a escrever numa rede social que a cabeça suja do Japão seria cortada sem hesitação. O Japão humilhou a China 2 vezes no fim do século XIX, ao vencer a Guerra Sino-Japonesa de 1894 e 1895. Em 1931, o Japão invadiu a região da Manchúria. E em 1937, num prelúdio da Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu as grandes cidades costeiras da China, assumiu o controle da China e cometeu vários massacres. O pior de todos foi o estupro de Nanquim, em que se estima que 300 mil pessoas foram mortas. Mesmo assim, 61% dos japoneses aprovaram o arrobo ultranacionalista de Takaichi. Num país pouco politizado, onde a abstenção eleitoral costuma ser grande, os primeiros ministros, homens inexpressivos, internos sombrios, o entusiasmo por um líder nacional é raro. Mas Takaichi gerou uma febre, as jovens japonesas estão copiando seu vestuário e as adolescentes querem uma caneta cor-de-rosa como a da primeira-ministra. É a terceira pessoa mais popular no Japão entre influenciadores digitais e artistas pop. Pouco depois de sua ascensão ao poder, em 21 de outubro do ano passado, uma pesquisa indicou a aprovação de 71%. Entre os jovens de 18 a 39 anos, o apoio é de 80% e sobe entre os jovens de 18 a 29 anos para impressionantes 92%. É um sinal de que os jovens, temerosos pelo futuro, querem reformas profundas no Japão. Outra pesquisa apontou 78% de apoio em janeiro entre os jovens de 18 a 39 anos, 30 pontos a mais do que o seu antecessor, Shigeru Ishiba, que caiu depois de uma série de maus resultados eleitorais do PLD. 72% das mulheres e 71% dos homens japoneses apoiam Takaichi
desmentindo os comentaristas políticos que questionavam seu apoio entre as mulheres. Quando Takaichi convocou eleições antecipadas para o domingo passado, 8 de fevereiro, e rompeu a aliança histórica com o Komeito, o partido do governo limpo, mas que tem origem num culto budista um tanto suspeito, parecia que Takaichi estava dando um salto no escuro, mas os eleitores ignoraram o frio e a neve e para dar ao PLD uma supermaioria de 2/3, superando as marcas históricas de primeiro-ministros como Yasuhiro Nakasone, em 1986, Junichiro Koizumi, em 2005, e Shinzo Abe, o preceptor de Takaichi, em 2012. É a primeira vez no pós-guerra que um partido consegue uma supermaioria de 2/3 na Câmara dos Deputados do Japão. Isto permite ao governo derrubar os vetos do Senado, onde Takaichi não tem maioria. Ela foi uma grande vitória da primeira-ministra, uma eleitora na faixa dos 20 anos, resumiu o sentimento popular em entrevista ao jornal inglês Financial Times, que hoje é de propriedade do grupo japonês Nihon Keizai Shimbun. A entrevistada disse: o Japão precisa de alguém diferente. A personalidade forte da primeira-ministra fez a diferença. Para os eleitores jovens, Takaichi parece séria, determinada e decidida, tanto na música quanto na política. Sua vida mostra isso. Ela queria fazer faculdade em Tóquio, mas os pais não deixaram porque não queriam ver a filha morando sozinha. Takaichi precisava viajar 6 horas por dia para estudar na Universidade de Kobe. Depois estudou nos Estados Unidos, tornou uma personagem de TV, entrou na política, passou por um divórcio, que é uma coisa ainda rara no Japão, casou de novo, enfrentou os problemas de saúde do marido idoso e sua própria artrite reumatoide. Sua ética profissional é puritana. Em vez de jantares com empresários poderosos que fazem parte do circuito da corrupção, Takaichi prefere ir para casa ler relatórios de inteligência. É conservadora e talvez eu deva até dizer reacionária. Visita o santuário de Yasukuni, onde estão enterrados os criminosos de guerra do Japão, o que sempre reaviva reclamações históricas e as tensões com a China e as duas Coreias por causa da atuação do Império do Japão na Segunda Guerra Mundial. Takaichi é contra permitir que as mulheres casadas conservem o sobrenome de solteira e quer mudar a Constituição imposta pelos Estados Unidos, que proíbe o Japão de projetar seu poderio militar no exterior. O confronto com a China tornou a remilitarização do país popular. A reação exagerada de Beijing, uma declaração para consumo público interno, fez o ultranacionalismo uma bandeira, reafirmou o discurso de que o Japão enfrenta uma ameaça externa diante do crescente poderio chinês. Takaichi saiu fortalecida. A mulher que vai para casa estudar em vez de conchavar com poderosos é a mesma que dá respostas diretas no parlamento em vez de apelar a uma linguagem diplomática vaga e imprecisa. É isso que a distingue dos homens sombrios que a precederam. Depois de 5 primeiros ministros em 6 anos, o Japão tem uma liderança decidida. A sociedade japonesa, extremamente conservadora, não mudou. Um observador da cena japonesa comentou que provavelmente nenhum japonês começou a lavar pratos para ajudar a mulher depois da ascensão de Takaichi. Ela não quer mudar as relações entre os gêneros, não quer nem que as mulheres conservem o sobrenome de solteira, uma luta de décadas das feministas japonesas. Fã da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, o que Takaichi quer é um thatcherismo com características japonesas. Como Thatcher era uma mulher forte numa sociedade patriarcal dominada por homens poderosos, seu segredo é não desafiar o patriarcado, ao mesmo tempo que é tão competente que não dá margem a reações negativas e tentativas de derrubá-la. Em primeiro lugar está a política com convicções firmes. Depois vem a mulher.
A política tradicional japonesa de busca de consensos, de administrar o declínio relativo da economia e de uma diplomacia de eufemismos não serve mais. A China ameaça Taiwan e os países vizinhos do Mar do Sul da China. Os Estados Unidos têm a liderança mais errática, incompetente e imprevisível de sua história. O mundo se tornou a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia trouxe de volta o risco nuclear. Os dividendos de paz da era pós-Guerra Fria acabaram. O eleitorado japonês chegou à conclusão de que o mundo se tornou mais hostil e perigoso e de que precisa de uma líder que pensa sem rodeios. Ela não vai reformar a sociedade japonesa nem lutar pelos direitos das mulheres. Vai apenas levar a sério as ameaças à segurança e à economia do Japão. A grande derrotada nessas eleições foi a Aliança Centrista Reforma, que reúne o Partido Democrático Constitucional, e o Komeito era uma tentativa de fortalecer o centro democrático diante do crescimento da extrema-direita. O estilo direto e contundente de Takaichi e a promessa de priorizar o crescimento econômico seduziram o eleitorado independente com sede de mudança. Takaichi conquistou, assim, o capital político e o poder legislativo para avançar com seu programa ambicioso de reformas e não vai hesitar em usar esse poder para aplicar políticas econômicas e fiscal completamente novas. A expectativa, são palavras dela, a expectativa é de um grande aumento nos gastos públicos em defesa, ciência e tecnologia e em programas sociais. O orçamento deve ser aprovado no fim de abril ou início de maio. Sua política industrial busca vencedores no setor privado, especialmente nos setores de semicondutores e inteligência artificial. Até o fim do ano, espera-se um corte de impostos sobre alimentos para conter a inflação. Seu maior desafio em política externa é a alta do custo de vida. A primeira-ministra promete não contrair novas dívidas para financiar mais despesas e cortes de impostos. Espera que o crescimento econômico seja suficiente para aumentar a arrecadação e assim fazer frente aos gastos. Parece um otimismo exagerado. A dívida do Japão, de 235% do produto interno bruto, é a maior dos países ricos. Era financiada a juros baixíssimos e até negativos. Agora, depois de décadas de deflação, a inflação voltou. Depois de 17 anos, o Banco do Japão aumentou as taxas básicas de juros em março de 2024. Takaichi terá de prestar atenção à dívida pública. A política externa deve ser mais consistente. Ela enfrenta pouca resistência para endurecer a postura da China em relação ao Japão, aumentar gastos militares, envolver armas ofensivas, aumentar as exportações de armas e fortalecer a cooperação de segurança com a Índia, a Austrália, a Coreia do Sul e as Filipinas. O Japão precisa reduzir a dependência dos Estados Unidos, um parceiro muito menos confiável, com Donald Trump na Casa Branca. Para se rearmar, o Japão não precisa mudar a Constituição pacifista imposta pelos Estados Unidos em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o artigo 9 proíbe o país de projetar sua força militar no exterior. O Japão só faz isso para participar de missões de paz da ONU, e a primeira vez que autorizou envio de tropas ao exterior desde a Segunda Guerra Mundial, em 1992, foi uma decisão muito difícil. Esta reforma constitucional, para abolir o artigo 9 da Constituição, um sonho do falecido primeiro-ministro Shinzo Abe, preceptor de Takaichi e também da direita do PLD, exige maioria de 2/3 nas duas casas da Dieta, o parlamento japonês. Takaichi não tem supermaioria no Senado, então esta Constituição, que já dura quase 80 anos, a reforma deve demorar mais um pouco.
Trump apoiou o Kataib e tentou reivindicar o crédito por sua vitória avassaladora. Eles têm muito em comum, ambos são ultranacionalistas de extrema-direita, são falcões, linha dura em defesa, contra imigrantes e tinham respeito e admiração por Shinzo Abe. Mas Trump exigiu investimentos de 550 bilhões de dólares para fechar um acordo comercial que reduziu o tarifaço do imposto ao Japão na sua guerra comercial, uma guerra comercial que não poupou aliados. Mas o Japão não levou muito a sério essa exigência de investimentos tão significativos. O interesse do Japão está focado nas áreas mais dinâmicas da economia dos Estados Unidos, como semicondutores e inteligência artificial. Quando for à Casa Branca, em março, Takaichi pretende anunciar grandes investimentos para angariar a boa vontade de Trump e reforçar a importância para a Ásia da aliança entre Estados Unidos e Japão. Ela deve pedir a Trump que faça uma escala em Tóquio na viagem que o presidente dos Estados Unidos fará à China em abril. A bênção de Trump é importante para consolidar o poder interno e reformar o Japão. Mas, por enquanto, a Dama de Ferro vai dominar a política do Japão. Muitos governos asiáticos apoiam esse papel mais assertivo do Japão, não querem ver a região sob o domínio da China, nem dependente dos Estados Unidos cada vez mais relutantes. O ressurgimento do Japão é visto como um elemento de equilíbrio no momento em que o mundo inteiro teme uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e agora entre Estados Unidos e China. Num mundo com instituições em declínio, o protecionismo e a diplomacia das transações em alta, os países buscam parceiros estáveis e previsíveis. Uma baterista de heavy metal é a esperança de um Japão robusto, de mais uma grande potência de que o mundo precisa para não voltar a uma era dos impérios dominada por grandes potências militares como os Estados Unidos, a China e a Rússia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise e me siga no Substack, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.